Na aula de hoje, então, nós vamos falar aqui sobre o cerebelo, né? Vamos falar sobre a sua estrutura e suas funções. Qual que é a importância do cerebelo no sistema nervoso central? O cerebelo, se a gente for ver pelo nome, né, do cerebelo, o do latim é o pequeno cérebro. Então, o cerebelo é considerado o nosso pequeno cérebro. Ele compõe o sistema nervoso suprassegmentar e representa 10% do volume encefálico, né? A sua estrutura, ela é pequena, né? Representando aí, então 10% do volume encefálico, porém, ela concentra cerca de 80% dos neurônios do nosso encéfalo. Então, olha só a grande importância que temos, né, o cerebelo, sendo que ele compõe 80% dos neurônios do nosso encéfalo. E o córtex cerebelar, então, é mais uniforme que o córtex cerebral, né? Se nós formos lá na parte da aula de neuroanatomia do telencéfalo, por exemplo, nós vamos ver que o córtex cerebelar é muito mais uniforme que o córtex cerebral. Aí onde que fica localizado então o cerebelo, né? Então nós temos aqui a nossa imagem, né, de todo o nosso sistema nervoso aqui. E aí nós podemos ver aqui que essa arvorezinha, digamos aqui, é o cerebelo. E o cerebelo ele fica localizado aqui, ó, posteriormente à ponte e ao bulbo e ainda posterior aqui então a essa cavidade, que é o nosso quarto ventrículo. Então esse desenho aqui então, né, é o nosso cerebelo. Bom, o cerebelo ainda ele tem que se comunicar com o nosso sistema nervoso, com todo o sistema nervoso central. E essa comunicação ela acontece através de vias aferentes e via eferentes. Então são as aferências cerebelares e eferências cerebelares, né? E essa transmissão de informações, ela ocorre então através dos pedúnculos cerebelares, que aqui está demonstrado. Os pedúnculos cerebelares, então é pelos pedúnculos cerebelares que vão chegar e sair essas informações, ok? Só lembrando aqui, né? Vias aferentes está vindo da periferia para o cerebelo e vias eferentes está saindo do cerebelo para o restante do nosso sistema, né, nervoso e para a periferia. O cerebelo, então, ele pode ser dividido de acordo com alguns lobos. Então, nós temos o lobo anterior aqui do cerebelo, nós temos o lobo posterior e o cerebelo ele é dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E nós temos aqui ainda a fissura primária. A fissura primária. Por que o cerebelo ele é dividido assim, né? Porque o cerebelo, cada parte do cerebelo, ele possui uma determinada função. Como, por exemplo, o verme, o verme, que é essa estrutura aqui de laranjinha representada, ele influencia os movimentos do eixo longitudinal do corpo. Então, pescoço, ombro, tórax, abdômen e quadris. Já a zona intermediária do cerebelo, ela é responsável por controlar os músculos das partes distais, ou seja, a parte distal é mais longe do centro do corpo, que são as mãos e os pés. E ainda nós temos a zona lateral, que é responsável pelo planejamento de movimentos sequenciais de todo o corpo e avaliação consciente do erro dos movimentos. Por que a gente está falando disso agora? Porque depois, quando a gente for falar dessas conexões cerebelares, das vias aferentes e via eferentes, essas zonas intermediária e lateral vão participar dos tratos. E a gente precisa saber qual que é a função de cada uma. Então, né, a zona intermediária, ela vai controlar os músculos das partes distais, mãos e pés. Já a zona lateral, ela coordena aí o planejamento de movimentos sequenciais de todo o nosso corpo. Então, ela faz a avaliação consciente dos erros dos movimentos. E aí, se a gente for ver, aquela estrutura anterior era a parte macroscópica do cerebelo. Se nós formos ver a parte interna do cerebelo, nós podemos ver que o cerebelo é dividido em 3 partes aqui: o córtex cerebelar, o corpo medular, os núcleos cerebelares profundos. Então nós temos aqui o córtex cerebelar, que é a parte mais
externa aqui demonstrada, onde fica a substância cinzenta. Nós temos aqui o corpo medular, onde nós conseguimos observar a substância branca, e ainda nós temos aqui num outro corte os núcleos cerebelares, que são os núcleos mais profundos. E por que eles são importantes? Porque é através deles que vai sair as informações do cerebelo. Então, lá antes eu falei, as informações entram pelos pedúnculos cerebelares, a gente vai falar um pouquinho depois sobre o circuito cerebelar, e vai sair por esses núcleos cerebelares profundos. Então, nós temos 4 núcleos. Nós temos aqui dos dois lados, né? Então, isso aqui é bilateral. Nós temos aqui, como se fosse essa mãozinha aqui, toda enrugadinha, o núcleo denteado. Nós temos aqui o núcleo emboliforme. Nós temos aqui o núcleo globuloso, que são essas duas bolinhas, e ainda nós temos aqui o núcleo fastigial. Então, nós temos 4 núcleos cerebelares profundos. E aí, então, nós vamos começar agora a falar um pouco mais e discriminar um pouco mais o córtex cerebelar. Vamos falar, então, da camada molecular, da camada das células de Purkinje e da camada granular, que são as 3 camadas que compõem o nosso córtex cerebelar. Então, aqui, nós podemos ver as 3 camadas do córtex. Aqui nós temos, bem aqui em cima, até a linha pontilhada, né? Daqui de cima até a linha pontilhada, nós temos a camada molecular. Entre essas duas linhas pontilhadas mais fininhas aqui, nós temos as camadas das células de Purkinje, e essa maior aqui de baixo, meio acinzentada, nós temos a camada granulosa. Como podemos ver, em cada camada nós temos diversos tipos de neurônios, que são importantes para que ocorra essa comunicação, né, para mandar a informação, para receber a informação e para mandar a informação para o restante do corpo. Se nós formos ver aqui na camada molecular, a gente possui 2 tipos de neurônios: as células estreladas, que são essas aqui em verde, e as células de incesto, que são essas aqui em azul. Essas células aqui são células inibitórias. E ainda, elas vão fazer comunicação com outros neurônios, como, por exemplo, com as células de Purkinje. As células de Purkinje, que é a camada do meio, ela possui o seu núcleo celular, o seu núcleo na camada da célula de Purkinje, mas ela projeta os seus dendrícitos para a camada molecular e projeta seu axônio lá para a substância branca, chegando aqui nos núcleos profundos. E é importante salientar aqui que essas células de Purkinje, elas exercem ação inibitória. Então, esses axônios, eles constituem as únicas fibras eferentes do córtex do cerebelo, ou seja, essas informações vão sair pelo cerebelo pelas células de Purkinje, tá? Pelo axônio da célula de Purkinje. É a única via de saída do cerebelo. Ainda discriminando um pouquinho mais essa imagem, nós temos aqui a camada granulosa. A camada granulosa nós possuímos 2 células. As células granulosas aqui de vermelho, que são células excitatórias, e nós temos aqui a célula de Golgi, que são células também inibitórias. Como podemos ver, essas células também se comunicam com a camada molecular aqui em cima, fazendo conexões com as células de Purkinje. Podemos ver ainda através dessa imagem que nós temos mais 2 células aqui importantes, a fibra trepadeira, aqui de verde, e a fibra mugosa, aqui de laranja. E essas fibras são fibras excitatórias que estão chegando da periferia, então são fibras aferentes. Nós temos aqui então 2 fibras aferentes chegando no cerebelo e uma fibra saindo do cerebelo, que são aqui as células de Purkinje. Então, essas 2 fibras, a fibra trepadeira e a fibra musgosa, elas são fibras aferentes e ambas são glutamatérgicas. E como que funciona, né? A fibra musgosa, ela apresenta a terminação de demais feixes das fibras que penetram o cerebelo. Por exemplo, podendo vir lá da medula espinhal, vindo do córtex cerebral, por exemplo. Já a fibra trepadeira são axônios de neurônios situados no complexo olivar inferior. Então, essa fibra trepadeira está vindo lá da nossa oliva inferior, né? É onde que é a localização da nossa oliva? Lá no bulbo, tá? Então, temos outras aulas aqui de neuroanatomia. Essa fibra trepadeira, o nome dela já diz trepadeira, por quê? Porque ela vai
se fixar lá na nossa camada molecular, nos dendritos das células de Purkinje. Então, ela vai fazer aqui uma conexão axodendrítica, né? Fazendo essa conexão aqui com as células de Purkinje. E essa fibra trepadeira, né? Então, ela é glutamatérgica. Então, tá chegando aqui neurônios glutamatérgicos. A fibra musgosa também, né, é glutamatérgico, então a fibra musgosa ela não vai até lá a camada molecular, ela se liga ao seu e faz conexões neuronais aqui na camada granulosa, tanto com as células de Golgi quanto as células granulosas. Aí sim, essas células vão fazer conexões com os neurônios presentes aqui então na camada molecular. Então, só mais uma outra imagem aqui diferente, né, para mostrar essa circuitaria de como acontece essa conexão de vias aferentes e de via eferente saindo do cerebelo para que essas informações sejam distribuídas, né, ao longo do sistema nervoso central para, por exemplo, fazer uma correção de movimento, como eu falei lá no início. Então, nós temos aqui a fibra musgosa chegando e se conectando, fazendo conexão neuronal com a célula granulosa, tá? Então, a fibra musgosa, ela faz conexão com a célula granulosa, que a célula granulosa vai fazer conexão lá na camada molecular, fazendo conexão aqui, então, com as células de Purkinje. Assim como os axônios da oliva inferior vão fazer conexão aqui direto com a camada molecular na célula de Purkinje, e aí, então, essa célula de Purkinje vai receber todas essas aferências glutamatérgicas e aí ela que vai fazer então um sinal de inibição aqui no núcleo profundo, porque a única saída é pelos núcleos profundos. Então vai entrar pela fibra musgosa e pela oliva e vai sair pelos núcleos profundos que eu falei ali anteriormente. E a célula de Purkinje, ela é inibitória, então ela usa o sistema GABAérgico, né? Neurônios GABAs aí para fazer a inibição e ela que vai fazer essa correção, o quanto sai de informação, saindo aqui então pelos núcleos profundos. Então, essas fibras eferentes, mais uma vez aqui para nós fixar bem, tá? Essas fibras aferentes, elas entram pelos pedúnculos cerebelares e terminam ali no córtex cerebelar, lá na nossa camada molecular. E esses axônios da célula de Purkinje, então, vão sair do córtex e projetar para os núcleos profundos cerebelares. E aí, vão deixar o córtex, né? Quando essas fibras elas deixam o córtex, elas se tornam então mielinizadas. Então é importante salientar que lá no córtex cerebelar essas células de Purkinje elas não são mielinizadas. Como eu já falei, então, né, essas células de Purkinje elas exercem um efeito inibitório sobre os núcleos do cerebelo e ela que vai modular e regular então a precisão e a coordenação dos nossos movimentos voluntários e é a única via de saída do córtex cerebelar. E o neurotransmissor utilizado pelas células de Purkinje é o GABA, nosso neurotransmissor GABA. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa divisão e os aspectos funcionais do cerebelo. Nós, como eu falei um pouquinho antes, né, o cerebelo ele possui um lobo posterior, aqui de verde, um lobo anterior, e aí nós possuímos aqui o nódulo e o flóculo, então toda essa região aqui de laranja forma o lobo flóculo nodular, tá? Lobo flóculo nodular, então aqui nós temos aqui uma visão e uma visão superior aqui do cerebelo, então lobo posterior de verde, lobo anterior de roxo, lobo flóculo nodular de laranja. E aqui, central, nós temos o vermes. Então, isso aqui são os lobos cerebelares, mas a gente tem uma divisão mais funcional desse cerebelo também. Então, a gente está aqui tendo uma vista de cima, né? E nós podemos ver que que o cerebelo é dividido em zonas, como a gente falou anteriormente. A gente falou da zona lateral. Então, essa zona lateral aqui, ela compreende o cérebro-cerebelo, que são as conexões e os tratos que nós vamos falar daqui para frente. Já essa zona intermediária e a zona medial compõem o espino-cerebelo e nós temos aqui o lóbulo flóculo nodular, que ele é separado, que contém o vestíbulo cerebelo, que é a conexão mais antiga que nós temos aqui do cerebelo. Por que eu trouxe essa imagem aqui à esquerda? Porque se a gente for fazer o corte aqui e ver a parte interna, nós vamos ver o quê?
como eu falei anteriormente, os núcleos profundos. Então, cada núcleo profundo vai ser a saída de cada conexão que está acontecendo em cada zona aqui do cerebelo. Então, se a gente for ver aqui, entre os riscos roxo, nós temos qual núcleo aqui? O núcleo fastigial. E aqui, em vermelho, né? Entre o vermelho e o roxo, entre o vermelho e o roxo, nós temos aqui o núcleo globoso, essas duas bolinhas, e o núcleo emboliforme. É importante salientar ainda que esses dois núcleos juntos se fala núcleo interpósito também, que tem nos livros, tá? Ou núcleo globoso ou emboliforme, e os dois juntos são chamados de núcleo interpósito. Então, se a gente for ver toda essa região aqui entre roxo e vermelho, que são esses núcleos aqui, eles fazem parte aqui da zona intermediária e da zona medial, que faz parte do espino cerebelo. Então, quando a gente falar ali do espino cerebelo, a gente sabe que as vias de saída do cerebelo vai ser aqui pelos núcleos interpósito e pelos núcleos fastigiais. E a zona lateral, que é o cérebro cerebelo, nós temos toda essa região aqui que é de riscos brancos, que é a zona lateral, e se a gente for ver, que são ambos os lados, né, bilateral, nós vamos ver então aqui os núcleo denteado. Então, a saída do cérebro cerebelo vai ser pelo núcleo denteado, perfeito? Então, falando aqui agora sobre essa conexão do vestíbulo cerebelo, ela é a parte mais antiga, né, do cerebelo, dessa conexão cerebelar, e o vestíbulo cerebelo faz com que ocorra então a manutenção do equilíbrio e a coordenação ocular. Faz esse ajuste nosso postural de reflexo em resposta ao movimento e à gravidade. Além disso, regula o equilíbrio corporal e o controle dos nossos movimentos oculares, o movimento dos nossos olhos. Essa aqui, eu quero falar aqui então sobre a via aferente. O que seria essa via aferente? É a via que está chegando ao cerebelo, que é vestíbulo cerebelar. Como já diz o nome, vestíbulo cerebelo. Então, tá vendo lá dos núcleos vestibulares para o cerebelo. Então, esses receptores vestibulares vão enviar informações para o nervo vestibular, através desse nervo do oitavo par craniano, né? Que é o nervo vestibular aqui. Então, nós vamos vir aqui do nervo vestibular, vai enviar informação aqui no nosso Então, eu acho que travou aqui, tá, gente? Vai, esses esse nervo oitavo aqui, vai enviar informações aqui para o nosso tronco encefálico, nos núcleos vestibulares, e esses núcleos vestibulares, então, vão enviar informação lá para o nosso cerebelo, formando, então, a conexão vestíbulo-cerebelar. Nós temos aqui outra via, mas essa via seria eferente, então nós não vamos falar sobre ela agora, que seria esse risco azul aqui. Nós estamos falando apenas da via aferente, o que está chegando ao cerebelo. Então, está vindo aqui dos núcleos vestibulares para o cerebelo. Como a gente falou anteriormente, qual que é a zona cortical? Lobo, flóculo nodular, que se a gente voltar nesta imagem aqui, se nós voltarmos nessa imagem aqui, nós vimos aqui que o vestíbulo cerebelo participa aqui dessa região lobo flóculo nodular, né, que é a zona cortical. Perfeito? Aqui nós temos uma outra imagem que é mais fácil, né, de falar, ela é um pouco mais simples do que essa imagem aqui. Nós temos então aqui as informações saindo nos núcleos vestibulares, entrando aqui então no lóbulo flóculo nodular. E aí, do lóbulo flóculo nodular, que vai sair então a via eferente. Então, nós vamos falar aqui da via eferente. Que vai sair por onde essa via eferente? Pode sair pelo núcleo fastigial. Do núcleo fastigial, ela envia informações para os núcleos vestibulares novamente e dos núcleos vestibulares para a medula espinhal. Esse trato aqui, então, que sai lá do cerebelo, do núcleo fastigial, para o núcleo vestibular, para a medula espinhal, nós vamos ter o trato vestíbulo-espinhal. Trato vestíbulo-espinhal. Mas, aqui do cerebelo, podemos ter formação reticular para a medula espinhal. Então, nós temos aqui o trato retículo-espinhal. Tá, então, nós temos as vias aferentes, núcleo vestibular
pro cerebelo, mas também nós temos uma via eferente, que é que sai aqui do núcleo fastigial para formar o retículo espinhal ou o trato vestíbulo espinhal. E como eu falei, né, então o vestíbulo cerebelo é a parte mais antiga do cerebelo, regulando então o nosso equilíbrio corporal e o controle dos movimentos oculares. Se acontece então uma lesão nessa parte do vestíbulo cerebelo, pode acontecer uma instabilidade postural grave, nistagmo, que é movimentos oculares involuntários ritmos, ataxia da marcha com base alargada e dificuldade de manutenção do equilíbrio estático e dinâmico. Indo para a segunda parte, então, nós temos o espinocerebelo, como o nome já diz, espinocerebelo, então nós vamos receber informações aqui da medula para o cerebelo. Essa conexão aqui faz controle do nosso tônus muscular e a correção do movimento em execuções. Como eu falei anteriormente, a zona cortical é o verme e a zona intermediária, e a saída vai ser por onde, então? Pelo núcleo fastigial e os núcleos interpósitos. Então, o que acontece aqui, né? O espino, essa conexão espino-cerebelo, né? O cerebelo ele vai receber informações sensoriais da nossa medula, como que está a posição do nosso corpo, e vai atuar, então, corrigindo esses movimentos enquanto eles estão acontecendo. Então, é um mecanismo de feedback. Vai acontecer momentaneamente essa correção de movimento enquanto eles estão acontecendo. Então, aqui de vermelho, nós podemos ver que nós temos uma linha vermelha aqui, saindo daqui da nossa medula, da parte posterior da medula, fazendo aqui conexão, então, com o nosso cerebelo, entrando aqui pelo pedúnculo cerebelar inferior. Você lembra que eu falei que entra pelo pedúnculo? Então, essa via aqui entrou no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior. O nome desse trato aqui, então, nós temos trato espinocerebelar posterior. Espino porque está vindo da espinha, posterior porque está vindo da parte posterior aqui da nossa medula. E cerebelar porque está chegando ao cerebelo, então é trato espino-cerebelar posterior. Esse trato aqui, ele faz com que, ele controla, né, então, o grau de contração dos músculos, a tensão das nossas cápsulas articulares, assim como as posições e as velocidades dos movimentos das partes do corpo. Ele mantém informações dos membros inferiores e da nossa cintura pélvica. Mas nós temos aqui também o trato espino-cerebelar anterior, que está vindo aqui. Uma via tá subindo aqui, né, até chegar ao nosso espino-cerebelo, pela parte anterior da nossa medula espinhal, atravessa aqui, né, o tronco encefálico e chega aqui no nosso pedúnculo cerebelar superior. Então, ele sai da parte anterior da medula e chega aqui no pedúnculo cerebelar superior. Então, isso são vias aferentes, são informações que estão chegando ao cerebelo. Esse trato espino-cerebelar anterior, então, permite ao cerebelo avaliar o grau de atividade desse trato. Só que nós temos ainda no espino-cerebelo uma conexão eferente, porque a gente viu aqui que essas informações chegaram ao cerebelo. E aí agora as informações precisam sair do cerebelo. E aí nós temos aqui duas vias importantes, a via interpósito rubro-espinhal e a via interpósito tálamo-cortical. Como é de saída, a gente falou que vai sair por algum núcleo profundo. E a saída aqui desse núcleo profundo é o núcleo interpósito, que a gente mostrou anteriormente. Então, nós temos aqui a fibra passando, né, saindo aqui do cerebelo pelo núcleo profundo interpósito, chegando aqui até o nosso mesencéfalo, no núcleo rubro, e aí ele volta para o mesmo lado do corpo e desce chegando lá no neurônio motor, na medula espinhal. Então, olha só, ele sai do cerebelo pelo núcleo profundo interpósito, atravessa por outro lado no núcleo rubro, no mesencéfalo, e essa via desce novamente, chegando lá no neurônio motor. Nós temos aqui, então, o nosso trato rubro-espinhal. Por que rubro-espinhal? Porque está saindo aqui do núcleo rubro, chegando aqui na nossa medula espinhal. Então, é isso aqui que está aqui. Sai do nosso núcleo interpósito do cerebelo, chega ao núcleo rubro, desce novamente,
formando o trato rubro-espinhal, chegando lá no nosso neurônio motor. Essa via aqui, ela faz aqui então correções rápidas durante o movimento e atividade motora do mesmo lado. A gente viu que atravessou lá por outro lado no mesencéfalo, mas a fibra ela volta para o mesmo lado da onde saiu a primeira conexão. E aí nós temos também o interpósito tálamo cortical. Então nós temos aqui a outra fibra aqui de vermelho saindo no núcleo profundo, subindo, chegando aqui no lado contrário no tálamo, subindo ainda, chegando até a área cortical motora, até o nosso córtex cerebral. E aí essa via aqui aperfeiçoa o comando motor. Então nós vamos sair aqui do núcleo interpósito, vai chegar lá no tálamo, na área cortical motora, e essa via aqui é chamada de trato córtico-espinhal, que é essa via aqui que está em azul. Por quê? A informação chegou, mas a informação tem que sair aqui do nosso córtex cerebral, e aí vai sair por essa via que está aqui representada em azul, descendo até lá a nossa medula no neurônio motor. E essa via em azul é chamada trato córtico-espinhal. Qualquer lesão no espino cerebelo, então, pode fazer com que ocorra a ataxia da marcha, incoordenação da musculatura axial, marcha ebriosa e dificuldade de correção postural durante o movimento. Por fim, nós chegamos à terceira conexão do cérebro-cerebelo. O que seria esse cérebro-cerebelo? É a nossa conexão com o nosso córtex cerebral. Essa via cérebro-cerebelo é responsável por planejar um motor prévio, destreza distal e conexão, né? Então, são coordenação de ações voluntárias finas, aprendizagem motora, execução do movimento, integrando a intenção cortical com a resposta motora. E nós temos também, nesta via aqui, as vias eferentes e as vias aferentes, sendo que as vias aferentes, né, vão chegar ao cerebelo pelo pedúnculo cerebelar médio, nesse caso aqui. E a via eferente é que vai sair do cerebelo pelo núcleo denteado e pelos núcleos pontinos. Como que nós vamos fazer aqui? Vamos ver aqui primeiro a via aferente, que é mais fácil. A via aferente está chegando ao cerebelo, então o início se dá aqui em cima, na parte do córtex cerebral. Então, sai do córtex cerebral, desce, passa pelo mesencéfalo, chega aqui nos núcleos pontinos que ficam aqui na ponte e atravessam, entrando aqui no pedúnculo cerebelar médio. Então, nós vamos ter dois tipos de fibras aqui. Fibras córtico-pontinas, porque sai do córtex até a ponte, então é córtico-pontina. E nós temos aqui essa outra fibra aqui de preto, as fibras pontocerebelares, porque sai dos pontos para o cerebelo. Então, essa conexão aqui em preto é o córtico pontocerebelar. Nós temos aqui também agora as vias eferentes, que é essa de vermelho aqui, que está saindo aqui então da zona lateral do cerebelo, né? Entrando aqui no núcleo profundo, que é o núcleo denteado, vai sair, atravessar aqui o mesencéfalo, chegar até o tálamo, e do tálamo vai ter outra conexão neuronal para chegar até a área cortical motora. Então, isso aqui, nessa fibra aqui, então nós vamos ter dentotálamo cortical, porque sai do núcleo denteado, passa pelo tálamo, chega na área cortical, então é dentotálamo cortical. Mas essa via, ela chegou aqui, ela vai ter que sair daqui para mandar algum sinal. E aí nós vamos ter essa fibra aqui descendo, chegando até lá o nosso neurônio motor, que é a fibra que a gente falou antes, trato córtico-espinhal. Trato córtico, porque sai aqui do córtex cerebral, espinhal, porque chega lá na medula espinhal. Qualquer lesão no cérebro cerebelo, então a gente pode ter uma dismetria, decomposição do movimento e tremor de intenção, dificuldade de planejamento e sequenciamento do motor fino e comprometimento também de algumas funções conectivas, como por exemplo resolução de problemas, linguagem, operações mentais e reconhecimento de padrões complexos. Essa parte de tremor de intenção é, por exemplo, quando a gente vai pegar um copo d'água e fica
tremendo aqui com a mão e não consegue. E outra coisa, essa parte de dismetria, né? Vamos supor que a gente vai pegar um copo. Tem esse tremor fino chegando e quando vai pegar o copo, o paciente erra o copo. Em vez de pegar o copo aqui na frente, vai e desvia para o lado. Um outro também exemplo que se faz muito na clínica é a questão da pessoa fazer isso aqui, de ter que botar o dedo no nariz e começar isso aqui, fazer, por exemplo, mais rápido para ver se acerta. Só que a pessoa, às vezes, ela pode vir aqui e não acertar o nariz, vir e acertar a bochecha. Então, vem, ela acha que está no nariz e vai e acerta a bochecha. Então, isso seria a parte da dismetria. Só para concluir, então, a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um resumo de todas as vias aferentes que chegam no cerebelo, porque nós acabamos de falar sobre vias aferentes e eferentes, mas de acordo com as conexões, né? A gente falou espino-cerebelo, aferência e eferência. Vestíbulo-cerebelo, aferência e eferência. Cérebro-cerebelo, aferência e eferência. Aqui, eu trago o resumo de todas as vias das fibras aferentes do cerebelo. As fibras, por exemplo, aferentes que estão chegando ao cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar superior. Por exemplo, aqui, vamos ver essa aqui que é curtinha, né? Que está saindo do 2, chegando aqui, por exemplo, no lóbulo flóculo nodular. Nós temos aqui a via que eu falei antes, saindo dos núcleos vestibulares, chegando ao lóbulo flóculo nodular, que essa é a via do quê? Do vestíbulo cerebelo que eu falei antes. Nós temos aqui um outro exemplo, por exemplo, aqui dos núcleos pontinos. Nós temos a via aferente saindo aqui dos núcleos pontinos da ponte, que é o número 3 aqui, entrando no pedúnculo cerebelar médio, até aqui o lobo posterior. Então, só como título de mais resumido aqui para deixar para vocês estudarem posteriormente. E aqui nós também temos o resumo então das fibras eferentes, as fibras que estão saindo do cerebelo, como por exemplo aqui nós temos o número 3, a saída do núcleo denteado. Sai do núcleo denteado, chega aqui no núcleo rubro, chegando até o nosso tálamo. Assim como nós temos a via aqui saindo dos núcleos, por exemplo, emboliforme e globoso, que é o núcleo interpósito, saindo daqui, chegando, por exemplo, até a oliva inferior. Então, saindo aqui pelo cerebelo inferior e saindo pelo pedúnculo cerebelar superior. Então, todas as vias eferentes, as vias que saem do cerebelo. Resumo das principais funções, então, manutenção do equilíbrio, controle da postura, controle do tônus muscular, controle dos movimentos voluntários, aprendizagem motora e funções cognitivas. E aqui eu trago algumas perguntas, que para deixar de fixação do conteúdo, os núcleos profundos do cerebelo são, as células de Purkinje são e quais são as camadas do córtex cerebelar. Então, aqui nós temos a resposta, né? Os núcleos profundos do cerebelo, como eu falei lá no início da aula, é o fastigial, embuliforme, denteado e globoso. As células de Purkinje são inibitórias, né? Que utilizam neurônios GABAérgicos e via eferente. Por que via eferente? Porque é a única via que eu enfatizei bastante lá no início da aula, é a única via de saída do cerebelo. Então, é via eferente, que está saindo do cerebelo. E quais são as 3 camadas do córtex cerebelar? Foi aquele circuito lá intrínseco que eu falei do cerebelo, né? Que eu falei bastante sobre a camada molecular, camada de células de Purkinje e camada granulosa. Ficamos aqui, então, nessa aula. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e a gente vai estar tirando essas dúvidas também no nosso grupo exclusivo do WhatsApp dentro da comunidade. Até mais!